Boa tarde, pessoal. Novamente estou aqui, Danilo Raiká, fazendo um vídeo para vocês, que eu gosto de fazer vídeos, né? E hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente, né? Eu vim falar, assim, eu dei uma estudada sobre Império Romano, não, Roma Antiga, né? E eu decidi, como eu vou fazer o Enem, estou fazendo um vídeo explicando para mim mesmo, é como se eu estivesse explicando para mim mesmo, é, é como se fosse uma forma de estudar. Então, não levem esse vídeo aqui tão a sério, não levem ele como uma videoaula para aprender, porque de fato é uma coisa muito pessoal, né? Que estou fazendo para mim mesmo, basicamente. E também para registrar, né? Nesse tempo aqui que eu estou estudando para Enem, uma fase da minha vida. Estou procrastinando muito, mas às vezes eu volto, né? Vou tentar resistir dessa vez. Enfim, Roma Antiga, né? Como eu posso começar a falar? Primeiramente falando, né? A Roma Antiga teve três fases. A fase da monarquia, né? Que durou de 753 até 509 a.C. A fase da República Romana, que durou de 509 até 27 a.C. E a fase do Império Romano, que durou de 27 a.C. até 476 a.C., pelo que eu me lembro. 476 a.C. E há uma diferença entre monarquia e império. Quer dizer, o império pode ser uma monarquia, mas não é intrinsecamente uma monarquia, né? Na verdade, o império está mais relacionado com a questão do poder, da expansão, né? Do tanto de terras que aquela determinada nação conseguiu, né? Inicialmente, a monarquia romana, de 753 até 509, se iniciou como uma pequena vila, na verdade. Era uma pequena vila formada por povos indo-europeus, né? Latinos, basicamente. No começo existia uma crença, né? Quer dizer, a base de como foi formada a civilização romana veio a partir de uma crença, na verdade, não é um fato, é uma crença de que dois irmãos, acredito que eram dois irmãos, Rômulo e Remo, existia um rei naquele território, né? E o irmão Rômulo e os irmãos Rômulo e Remo foram abandonados pelo rei, foram jogados no rio. Aí como é que eu falo mesmo? Foram criados por um lobo, por uma loba, na verdade. Esses dois irmãos foram criados, amamentados por uma loba, cresceram, voltaram para o lugar onde o rei estava, mataram o rei, né? E um matou o outro, o Rômulo matou o Remo, e esse Rômulo iniciou a Vila de Roma. Essa é a crença que está por trás desses povos, né? A crença de como surgiu essa civilização, né? E a monarquia romana, isso é uma mitologia, na verdade, né? A monarquia romana, ela tem grupos sociais distintos, né? Grupos sociais, obviamente, uns mais elevados que outros. Começando pelos patrícios. Os patrícios, eles eram ricos proprietários de terra naquela época, e eles também detinham parte do poder, né, lá, porque o Senado basicamente eles faziam parte do Senado, boa parte dos patrícios faziam parte do Senado, e basicamente votavam leis, enfim, aprovavam leis, tudo isso. Existiam os plebeus, que eram cidadãos pobres da região. Existiam os clientes, que eram cidadãos que eram estrangeiros que iam para Roma em busca de de prestar serviços aos patrícios, né? Existiam escravos, que eram a base política e econômica da sociedade romana. E lembrando que esses escravos, eles não são os escravos como a gente pensa que são. Os escravos, por exemplo, os escravizados, na verdade, porque hoje em dia tem que se chamar de escravizados, que vieram da África para o Brasil e trabalharam, tudo. Não. Eram tipo escravos, na verdade, que se tornavam escravos devido à alta dívida que tinham. Pessoas lá poderiam ser da plebe, se tornavam escravos devido à alta dívida que tinham, alguma dívida que precisavam daí não conseguiam pagar, ou escravos de guerra, né? Uma nação guerreou contra a outra, alguma expansão, né? Pegaram aquelas pessoas e transformaram elas em escravas, e as transformaram em escravos. E lembrando que
esses escravos, eles podiam participar da vida política, né? E podiam ser professores também, podiam ocupar outros cargos. Porém, né, eles basicamente continuavam sendo escravos, né? E essa monarquia era diferente, não era que nem a monarquia, por exemplo, as monarquias modernas, como por exemplo o Império Britânico, que tem a questão da geração, né? Não, os reis eram eleitos. Os reis eram eleitos e havia uma troca entre. Deixa eu me lembrar agora. Calma, tô vendo aqui o meu resumo porque eu me esqueci o nome. Calma um pouquinho aí. Assim, basicamente, os 7 reis de Roma eram divididos entre romanos e etruscos, tá? Os últimos 3 reis de Roma, eles eram etruscos, tá? E, enfim, essa é a divisão que é feita. O Senado que elegia o rei, né? E o Senado era a instituição mais importante de Roma, justamente por esse motivo. Eles elegiam o rei, sabe? E existia uma assembleia lá que praticamente ratificava as leis, tá? Mas a instituição mais poderosa era a assembleia, né? Aí, para o que ocasionou o fim da monarquia romana foi a decisão de Tarquínio o Soberbo, que foi o último rei da monarquia romana, né? Porque basicamente ele queria estar acima do Senado, né? O Senado não permitiu essa ousadia dele, simplesmente decidiu retirá-lo, ele fugiu e daí o próprio Senado criou a República de Roma, que durou de 509 até 27 a.C., né? E, enfim, a partir dessa época começou-se a ter uma grande expansão do Império da República Romana. Muitas pessoas acham que a expansão veio com o Império. Não, a expansão começou a partir da República, né? O Império, quando o Império Romano surgiu, ele já estava solidificado em todas as suas partes, acredito. E a partir daí que começou a ter uma expansão do Império Romano para outros lugares. Esse aumento do Império gerou um aumento da plebe, né? Um aumento da plebe e um aumento dos escravizados. E essas pessoas tentaram reivindicar direitos para si mesmas, né? Como, por exemplo, foi criada a Tribuna da Plebe, que basicamente garantia que essa Tribuna da Plebe garantia vetos para o Senado, né? Se o Senado decidisse apoiar uma proposta que fosse contra os interesses da plebe, eles poderiam vetar nessa tribuna, né? E foram criados também as leis das 12 tábuas, né? Que garantia isonomia na justiça, ou seja, uma pessoa que é patrícia e uma pessoa que é plebeu vão ser julgados da mesma forma na justiça. Um não vai ter mais privilégios que o outro, né? Obviamente, isso... Eu estou com as minhas anotaçõezinhas aqui, tá, gente? Isso ia contra os interesses dos patrícios, né? Que decidiram criar os triunviratos, né? Que simplesmente colocavam 3 pessoas no poder, né? Para simplesmente tentar impedir esse avanço da plebe na Roma antiga, na República Romana, né? E tiveram 2 triunviratos. O primeiro foi de César, Pompeu e Crassus, que foi de 59 a.C. até 53 depois de Cristo. Com a morte de Marco Crasso na guerra, que, né, foi nessa época que começou a expansão, obviamente, e um desses 3 triunviratos morreu. Pompeu e César acabaram entrando em conflito entre si por questões de poder, né? Pompeu dizia que César estava gastando muito com essas guerras, porque César foi até a região onde hoje é a França, né? Invadir territórios. Acredito até que o latim surgiu a partir dessas invasões que existiam, né? César invadiu e tudo. Pompeu acusou ele de gastar dinheiro, de desperdiçar o dinheiro com essas guerras. Daí os dois entraram em conflitos, né?
César ganhou e o Senado declarou César o ditador da Roma antiga, né? Garantiu ele tornou ele o ditador supremo do país, ditador perpétuo, né? E por causa de várias leis por causa de vários planos que Júlio César fazia, como por exemplo, garantir cidadania para cidadãos que não são romanos, ele não tentou impedir o avanço da plebe, como era interesse do Senado, né? Na verdade, até melhorou a vida dos plebeus com a criação de bens, com melhora dos bens públicos, sabe? Com a criação de cidadania para estrangeiros, né? Ou seja, uma pessoa que tivesse, por exemplo, na região de a França, e essa região foi invadida, essa pessoa poderia ser considerada cidadão romano, e continuaria tendo os direitos como qualquer outro cidadão. Ou seja, mais plebeus foram sendo criados. E isso ia contra os interesses do Senado, dos patrícios. Então, o que eles decidiram fazer? Vamos matar Júlio César. Mataram Júlio César, né? E decidiram fazer um segundo triunvirato, né? E dessa vez, quem participava aconteceu a mesma coisa, né? 3 pessoas foram colocadas lá e com o mesmo objetivo de impedir o avanço da plebe. E quem foi colocado lá? Octaviano, Marco Antônio e Lépido. Isso aconteceu entre 43 a.C. e 33 a.C., tá? Todos esses 3 receberam pedaços de terra, tá? Entre eles. E eles também acabaram entrando em conflito um com o outro, né? Com a morte de Lépido, acredito que ele teve conflito com Octaviano, simplesmente Marco Antônio e Octaviano entraram em guerra um com o outro por conta de interesses políticos. Octaviano venceu, né? Venceu e se declarou imperador do Império Romano. Se declarou no Império não, da República Romana. E essa república, como ele se declarou imperador, acabou se tornando Império Romano, né? Que esse Império Romano, como eu já falei, durou de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, né? No Império Romano houve uma pausa da expansão que estava sendo feita na República Romana. Houve uma pausa, basicamente, por conta para impedir, ou seja, Octaviano fez o que era interesse dos senadores, para impedir o crescimento da plebe, para impedir o avanço dessas pessoas, de garantir, sabe, serem maioria, de garantir mais direitos, enfim, né? E esse impedimento se chamou Pax Romana. E também houve a política do pão e circo, que era para manipular a plebe, dando a ela diversão, entretenimento, comida, essas coisas assim, né? Mas isso era com o intuito de manipulá-los, né? E houve um crescimento muito forte do cristianismo nessa região, e por conta disso os cristãos foram perseguidos, né? Por conta desse aumento, eles foram totalmente perseguidos, porque a Roma também era politeísta, né? Eles acreditavam em vários deuses, inclusive eles haviam se influenciado das religiões gregas, né? Da mitologia grega, né? Que acreditavam em vários deuses, ou seja, acabou tendo uma perseguição. Porém, contudo, todavia, esse crescimento... Calma aí um pouquinho. Aliás, tem outra coisa. O imperador Nero, ele simplesmente... Os cristãos eram tão perseguidos que o imperador Nero simplesmente decidiu tocar fogo em Roma e colocar a culpa nos cristãos. Além de que existia um coliseu romano para colocar cristãos lá dentro, e esses mesmos cristãos eram perseguidos por leões, né? E isso fazia parte da política de pão e circo, que era para o divertimento da própria plebe. Ou seja, desde aquela época já existiam muitas perseguições aos cristãos, né?
E só que Edito de Milão, em 313, ou seja, isso durou centenas de anos, Edito de Milão decidiu simplesmente cessar essa perseguição aos cristãos, né? Está cessado aqui, não vai mais existir, né? E proibiu de vez. E, me esqueci o nome, mas Edito de Tessalônio, em 380 depois de Cristo, faz com que a Roma se torne cristã, ou seja, a Roma em si ela é cristã, né? Aí o Império Romano terminou simplesmente porque eles pararam de se expandir, né? Daí a produção de escravos diminuiu. A produção de escravos não, desculpa. O número de escravos acabou por diminuir e eles eram a base da política e da economia romana, né? E acabou por diminuir, eles não tinham mais economia, além de que outros povos, né, povos germânicos, invadiram o país. No começo foi até, sabe, houve uma mistura de culturas dentro, mas depois essas invasões ao território do Império Romano se tornaram mais fortes, mais agressivas e acabou que em 476 depois de Cristo o Império Romano colapsou. Então foi isso, estou estudando para o Enem, espero realmente tirar uma boa nota, estudando do meu jeito, né? E é isso. Essa foi um breve resumo do Império Romano, da Roma Antiga. Tchau.